Montadoras vencem a guerra contra a BYD, conseguindo que o imposto de importação para veículos eletrificados voltasse antes da hora, a fim de frear o avanço das montadoras chinesas aqui no Brasil. E aí, como é que vai ficar? Como é que a BYD vai reagir? Será que as vendas vão cair? Será que os preços da BYD vão subir? Bora pro vídeo que essa eu vou te responder. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal respondendo o pessoal. Isso mesmo, recebi mensagens aí nos canais do canal, no caso, rede social, pedindo para fazer um vídeo, né, sobre o que aconteceu essa semana, rapaz. O negócio tá brabo, mas antes eu quero te pedir para você se lembrar de se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos, infelizmente, não se inscreve. Tamo junto. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos relatando essa guerrinha da Anfávia, né? Que é a Associação de Fabricantes de Carros aqui no Brasil, que representa as montadoras que aqui estão instaladas, Chevrolet, Toyota, Volkswagen, Stellantis, etc. e tal, né? A Anfávia estava pressionando o governo para que o aumento do imposto, que era gradativo, chegando até 35% de veículos eletrificados, tivesse em ação imediata, justamente porque essa invasão chinesa provocou aí uma guerra de egos, né? Porque as montadoras que estão fabricando aqui estão vendendo muito bem, sim senhor, para barrar o crescimento dos chineses. Principalmente a gente fala chinês, lembra de quem? BYD, GWM, mas a BYD é líder, né, do nosso mercado aqui, inclusive de carros eletrificados, e está vendendo muito bem, por enquanto aí majoritariamente na modalidade varejo, e isso está levando clientes de pessoa física, né, que compram no varejo, a sair das montadoras tradicionais e comprarem carros eletrificados da marca, que sim, tem ótima qualidade. Mais uma vez eu tenho que deixar frisado aqui no canal que eu não sou fã da BYD, eu não tenho carro BYD e não pretendo comprar carro BYD. Cansei de falar isso, não passo pano para as atitudes negativas da marca, mas a gente tem que assumir de forma imparcial que os carros são muito bem construídos, o acabamento, tecnologia, isso sim é muito legal, né? Então, a Anfávia, né, que representa essas montadoras, estava muito incomodada com as vendas, porque parece que eles querem que as vendas seja só de quem produz aqui, porque nunca aconteceu no Brasil esse fenômeno de tanto carro importado chegar ao ponto de incomodar no varejo as vendas de carros de marcas que produzem carros por aqui, como já falei. Então o que acontece? Começaram a pressionar o governo para voltar o imposto. Por quê? Até então carros eletrificados tinham isenção de imposto. Aí viram que começou a chegar carro pra caramba, acendeu aquele alerta, né? As montadoras têm muito lobby no Congresso, no Senado, e aí voltaram o imposto, só que de forma gradativa. E aí a BYD fez o quê, pô? O imposto está subindo, né, pessoal? Vamos aproveitar e trazer aí um monte de carros estocar no Brasil para fugir do crescimento do imposto. Meus amigos, chinês não é bobo, os caras sabem fazer negócio. E aí, mais uma vez, as montadoras ficaram incomodadas com aquele navio gigante da própria montadora descarregando milhares de veículos aqui, né? E novamente pressionando o governo e chorando para o governo que tem que aumentar o imposto deles, que não sei o que blá blá blá, ao invés de pedirem condições melhores para passarem para nós consumidores, né? Não, querem melar a venda do amiguinho chinês. Isso mesmo, com a história do protecionismo. Afinal, eu sempre falo aqui no canal, protecionismo para quem? Protecionismo, né? Cara, o brasileiro não tem muita opção, nem condição. Se realmente fosse uma coisa justa, eu até entenderia esse protecionismo, até porque não existe montadora nacional, são multinacionais que têm as suas filiais aqui no Brasil, correto? Mas enfim, só estou lembrando para você não pegar o bonde andando, talvez, né? Até que a gota d'água foi a inauguração da fábrica da BYD na Bahia, no lugar da antiga fábrica da Ford. Começaram ali os primeiros trabalhos. Não está produzindo carro nada ainda não. De início, a produção dos carros aqui vai ser em SKD. Os carros vêm semi-desmontados da China e são montados aqui. Não é o CKD tipo da Caoa Chery, que o carro vem totalmente desmontado. Os carros da Caoa Chery são fabricados na planta da Caoa
de forma CKD, onde o carro vem totalmente desmontado, é soldado, é pintado aqui. Já os BYD pretende, no início, SKD, já vem praticamente montado de fora. E aí, rapaz, a BYD pediu incentivos melhores para essa operação. Vamos conferir essa matéria da revista 4 Rodas. Lembrando que todas as matérias que aparecerem aqui no vídeo, os créditos, fontes e links estão aqui embaixo na descrição. Vamos lá. E na sua tela, a matéria da revista 4 Rodas de 13 de abril de 2025. O BYD faz 3 pedidos ao governo para reduzir impostos de veículos CKD e SKD. Como falei, CKD, veículos completamente desmontados, e SKD, veículos semi-desmontados. BYD pede ao governo brasileiro para fixar imposto de importação para carros CKD e SKD em até 10%. Pedido incomoda Anfávia. Como falei antes, isso aqui foi a gota d'água. Vamos continuar aqui? Visando viabilizar sua produção no Brasil, a BYD fez 3 pedidos ao governo federal, mais especificamente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para reduzir impostos de importação para os veículos elétricos e híbridos parcialmente ou totalmente desmontados que seriam montados no processo da fábrica aqui. Em abril, o imposto de importação para veículos plug-ins SKD é de 20% e 7% para CKD. Já os elétricos têm a alíquota de 18% e 5% respectivamente. Porém, esse imposto terá um aumento gradual, como havia falado antes, chegando até 35% em julho de 2028 para todos os casos. O pedido da BYD é para que a alíquota de importação seja fixada em 10% para SKD e 5% para CKD até 30 de junho de 2028, para todos os casos, automóveis, picapes elétricas ou híbrido plug-in. Como argumento para o seu requerimento, a BYD defende que a redução dos impostos ajudaria na implementação da montagem nacional dos carros eletrificados, criando novos empregos para o Brasil. Além disso, também facilitaria a nacionalização dos componentes, uma vez que nem todas as peças precisariam vir de fora no kit, né? Continuando aqui rapidinho, Anfávia não gostou. Antes da divulgação oficial, a Anfávia, que representa as montadoras que produzem aqui, comentou o pedido de redução de imposto de importação. Sem citar o nome da montadora, nem precisava, né? O presidente da Anfávia criticou os pedidos feitos por montadoras chinesas. Abre aspas, esses pedidos não podem prosperar. O que queremos é produção no Brasil e por isso estamos atentos aos movimentos que representem prejuízo à indústria local, disse o presidente do referido órgão. E, meus amigos, esses pedidos da BYD refletiu numa reviravolta dentro do nosso setor, porque as montadoras ali representadas pela Anfávia chegaram mais uma vez choramingando para o governo federal, implorando, né? Fizeram aquele lobby bonito, com certeza, implorando, né, para o governo para realmente voltar logo esse imposto e barrar essa isenção da BYD até julho de 2028. Se liga aí nessa matéria. E com você na sua tela, mais uma matéria da revista 4 Rodas, sendo que essa é mais recente, do dia 28 de julho de 2025. Chevrolet, Volkswagen, Toyota e Stellantis se juntam contra carros chineses montados no Brasil. Carta ao presidente da República assinado por 4 grandes empresas revela descontentamento com o possível incentivo à montagem de carros com componentes importados. Vamos descer para a treta. Fabricantes já estabelecidos no Brasil temem a iminência do governo aprovar incentivos fiscais, aqueles que eu passei antes que a BYD pediu, para a montagem de carros semi-desmontados SKD ou desmontados CKD no Brasil. A General Motors, a Stellantis, que controla Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot e Ram, a Toyota e a Volkswagen assinaram uma carta conjunta enviada ao presidente sinalizando como tal decisão pode abalar a indústria automotiva brasileira. Vamos conferir aqui a carta que eles enviaram. Vamos lá. Se liga aí, abre aspas, é nosso dever alertar, senhor presidente, que esse ciclo virtuoso de fortalecimento da indústria nacional está sendo colocado em risco e sofrerá forte abalo se aprovado ou incentiva a importação de veículos desmontados para serem acabados no país. Ao contrário do que querem fazer crer, a importação de conjuntos de partes e peças não será uma etapa de transição para um novo modelo de industrialização, mas representará um padrão operacional que tenderá a se consolidar e prevalecer, reduzindo a abrangência do processo produtivo nacional e, consequentemente, o valor agregado e nível de geração de empregos. Por uma questão de isonomia e busca de competitividade, essa prática deletéria
pode disseminar-se em toda a indústria, afetando diretamente a demanda de autopeças e mão de obra. Seria uma forte involução que em nada contribuiria para o nível tecnológico de nossa indústria, para inovação ou para engenharia nacional. Representaria, na verdade, um legado de desemprego, desequilíbrio da balança comercial e dependência tecnológica. Fecha aspas. A carta foi assinada pelos representantes das montadoras supracitadas aqui na matéria. Pois é, meus amigos, a BYD não gostou de nada disso, fez uma carta-resposta, chamou as montadoras que estão pleiteando contra isso daí, esse incentivo de dinossauros jurássicos, enfim, alegando que os produtos não são tecnológicos, muito caros. E realmente a BYD tem razão, pessoal, não que os carros feitos aqui sejam ruins. Tem carros excelentes que são feitos aqui, só que são realmente absurdamente caros e inacessível para a grande maioria da galera. Não que o carro BYD fosse baratinho, afinal o carro BYD mais barato é 120 pau, não é mesmo? Quem está comprando um carro de 120 mil hoje, 0 km, na minha opinião, tá bom? Você pode discordar, não é que seja rico, mas o cara é muito bem de vida, vamos combinar, né? 120 mil cruzeiro para ter um carro elétrico que você tem que ter uma rede para carregar em casa é uma coisa para poucos privilegiados que conseguiram se dar bem na vida, não é mesmo? E você não tem nem como comparar um HB20, um Onix, um Polo de 120 mil reais com um BYD desse. Tirando a parte de ser elétrico, o BYD tem construção superior, é mais espaçoso, é mais completo, é mais tecnológico, tem um acabamento melhor, entendeu? E aí sim fica essa briga de egos, coisa e tal. Bem, eu entendo realmente os dois lados. Fica até o final do vídeo que eu vou dar, na minha opinião, sincera e honesta, baseada em fatos. Sempre tendendo para o lado do consumidor. E agora temos o final da novela, porque infelizmente a BYD levou pau nessa. Taca na tela. E com você na sua tela, mais uma matéria da revista Quatro Rodas, publicada no dia 30 de julho, atualizado no dia 31. Governo antecipa imposto para elétricos. Parabéns, Anfávia. E prorroga isenção para a BYD. Não do jeito que a BYD queria. Vamos ler rapidinho aí. Decisão buscou o meio termo para agradar tanto a Associação dos Fabricantes quanto a marca chinesa, que pleiteava incentivos para SKD e CKD até 2028. Vamos rolar aí a mensagem. Após a esperada reunião extraordinária do Comitê Executivo de Gestão de Câmara e Comércio Exterior, houve uma decisão sobre o pedido da BYD, lá em abril, por uma possível redução dos impostos de carros desmontados. A medida a ser executada será a antecipação do aumento do imposto de importação de 35% para carros elétricos e híbridos, ao mesmo tempo que dá uma cota temporária para a marca chinesa. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, pedia não só que o governo federal não reduzisse o imposto, como também antecipasse a cobrança dos 35% de imposto de importação para carros eletrificados, sejam eles montados ou desmontados. Pelo cronograma original, a alíquota deveria subir gradualmente, como estava sendo feito, chegando em 35% em julho de 2026 para carros montados, enquanto veículos desmontados só pagariam imposto máximo a partir de julho de 2028. Os prazos são confusos, mas é isso aí. Acabaram por atender parcialmente ao pleito da Anfávia. Na verdade, favoreceu mais a Anfávia do que a BYD, né? Antecipando a carga tributária de 35% para janeiro de 2027 para os kits SKD e CKD, o carro 100% desmontado ou semi-desmontado, enquanto os carros prontos seguirão o plano original de pagar 35% de alíquota a partir de julho do ano que vem. Isso afetaria a BYD, que perdeu 1 ano e meio de menos imposto, assim digamos. A BYD pediu redução no imposto dos veículos desmontados para ajudar o movimento inicial na fábrica em Camaçari. O pedido feito pela BYD lá em abril, que eu mostrei para vocês, a redução do imposto valeria até o final de julho de 2028. Só que vai até janeiro de 2027. A linha de montagem da BYD começará a operação com kits SKD, em que a carroceria já vem toda armada e pintada, assim como parte da motorização e plataforma. A empresa espera fazer a transição para o CKD quando o carro vem completamente desmontado, será armado e pintado no Brasil após 18 meses. Operação similar ao que a Caoa Chery faz aqui no Brasil, tá bom? Mas o governo conseguiu dar uma ajudinha para os chineses assim, só para não ficar feio, já que estão investindo uma baba no país, né? Porque a BYD terá 6 meses para realizar a importação dos kits sem pagar imposto. Amigo, a BYD vai lotar os navios com esses negócios para montar aqui.
né? A Anfávia está achando que se deu bem. Vamos lá. O posicionamento do governo é entregar um meio termo político para não desagradar a Anfávia ou a BYD, sem desestimular a indústria nacional ao dar benefícios para uma operação sem produção completa, ao mesmo tempo que evita desestimular novos investimentos de empresas que querem produzir no Brasil. Do lado da Anfávia, que foi apoiado por uma carta aberta pelas montadoras, como já falei, está o argumento que a montagem dos kits não vai estimular a cadeia nacional, etc, etc e tal. Mas e aí, será que realmente a Anfávia gostou dessa medida? Eu vou colocar um pedacinho de uma matéria do site Alto Papo que revela isso daqui, tá cá na tela. E com você na sua tela a matéria do Alto Papo, que fala da reação da Anfávia, que representa as montadoras que produzem carros por aqui. Se liga aí, a Anfávia concorda com a medida. A Anfávia se manifestou dizendo, abre aspas, que o prazo de 6 meses para redução de tarifa de importação de kits de montagem SKD e CKD com uma cota de valor pré-estabelecido é o máximo aceitável sem colocar em risco os investimentos atuais e futuros da cadeia automotiva nacional, fecha aspas. O órgão ainda disse que espera que esse assunto esteja definitivamente encerrado, abre aspas novamente, que novos entrantes no mercado possam ingressar aqui no Brasil de forma justa e competitiva, fecha aspas. O Alto Papo procurou a BYD e até então não houve manifestação pela montadora chinesa. Ou seja, pessoal, trocando em miúdos, a BYD perdeu essa guerra aí, né, de egos da Anfávia contra os chineses, não é mesmo? Só que chinês não é bobo, rapaz. Chinês é sinistro, sabe negociar. E essa brechinha que o governo deu aí, de 6 meses para importar sem imposto esses kits para os carros, meu amigo, você tenha certeza que vai entrar esses navios lotados de carros semi-desmontados para serem montados aqui, fora mais estoque também, entendeu? Então, de uma certa forma, sim, a BYD perdeu essa guerra. E as montadoras nacionais estão satisfeitas, porque acham que isso vai frear a chinesa. Mas agora eu vou comentar com você rapidamente o que eu acho dessa questão aí. Será que realmente as montadoras daqui estão corretas? Eu vou colocar para você 2 cenários. O nosso cenário hipotético, que seria, vamos supor, num cenário maravilhoso, que as montadoras vendessem carros aqui com preços justos, com margens alinhadas ao exterior. Se você pesquisar com calma, esquecer os alinhamentos de parcerias com montadoras, você vai saber que sim, as montadoras aqui no Brasil têm uma das maiores margens de lucro do globo terrestre. Não sou contra lucro, tá bom? O que eu sou contra é aquele lance que as montadoras se fazem de coitadas para chorar com o governo. Mas já vou falar isso para você também. Supondo que realmente as montadoras aqui tivessem um trabalho eticamente alinhado com o resto do mundo, realmente eu até entendo isso, porque veja bem, pensa comigo, produzir carro no Brasil é extremamente oneroso, muito caro, muito complicado, muito imposto, deveres, etc e tal, não é mesmo? Aí você vê o chinês chegando de fora, um estrangeiro, né, com os carros praticamente montados, importados, querendo menos imposto do que você paga. Você iria alegar concorrência desleal, não é mesmo? Beleza. E supondo também que essas montadoras até fossem nacionais aqui do Brasil, como por exemplo, vou te dar um exemplo, o governo americano protege a Tesla, porque a Tesla é nacional, por isso que BYD não entra lá, porque realmente prejudicaria a indústria nacional. No Brasil, não existe indústria nacional de verdade, e sim de filiais que podem amanhã, tipo a Ford fez, por exemplo, resolver sair daqui, fechar a fábrica, demitir todo mundo e que se lasque. A situação é diferente, mas supondo que as nossas montadoras trabalhassem mais alinhadas aos outros mercados, que tratasse o consumidor de forma mais justa, não é verdade? Sim, eu até entenderia, sim, elas chorarem com o governo esse lance, pedindo mais imposto, menos facilidades, porque eles aqui não têm tantas facilidades. Mas agora vamos ao segundo cenário, que é o cenário real. Recentemente teve a aprovação do IPI verde, não é verdade? Eu cobri aqui no canal, vários colegas falaram em redes, outros canais, que as montadoras aumentaram o preço dos carros, né, e cobraram desconto do IPI verde, exatamente o mesmo desconto que eles davam antes do IPI verde. Parece que o IPI verde escorregou para algum lugar que não foi para o bolso do consumidor, né? Porque as montadoras continuaram na mesma. Eu já falei isso no canal, vou falar de novo. No outro governo lá, em 2022, deram uma redução na alíquota do IPI.
muitas montadoras não repassaram os consumidores. Teve montadora que até subiu o preço de carro. Entendeu como é que entra a questão ética? Então, tendo em vista essa parte aí, que as montadoras vendem muito carro para venda direta, coisa que, na minha opinião, seria maravilhoso, mas na prática seria quase impossível que os chineses conseguissem, entendeu? Então, as montadoras daqui estão chorando de barriga cheia, querem mais e mais e mais e mais, nunca estão satisfeitas, amigo. Então, é complicado realmente você apoiar uma medida dessa. Tá entendendo? Não que eu concorde que o chinês seja idôneo, perfeito. Não é isso, gente. Entendeu? Alegar a concorrência desleal fazendo isso que eles fazem com o consumidor daqui, sei não. Tá entendendo? Mas, no final das contas, um forte lobby que as montadoras daqui sempre tiveram acabou vencendo. E será que realmente é o final dessa novela contra os chineses? Repito, hein? O chinês não é bobo. Vai estocar coisa pra caramba aqui para conseguir driblar isso. Até reduzindo a margem deles, se for preciso. Entendeu? Eu queria muito que os chineses tivessem um pós-venda melhor que o das montadoras que estão aqui. Porque aí, rapaz, o negócio ia complicar mais. Mas enfim, será que depois desse aumento a BYD vai aumentar os preços e repassar ao consumidor? Pode ser que sim, pessoal, mas se a gente olhar na linha do tempo de 2023 para cá, tivemos aumentos, mas tão poucos assim que parece que é um aumento mais acompanhando a própria inflação do que esses impostos, né? Eu acredito que eles não vão aumentar esse preço, não. Pode ser que tenha até um reajuste, mas nada assim que impeça do cara que queria comprar um carro, pô, não vou comprar porque aumentou de forma significativa, entendeu? E as vendas, será que vão cair como a Anfávia deseja, talvez? Eu acho que também não, pessoal. Acho que vai se manter nessa mesma estabilidade, beleza? Mas afinal, acabou o domínio chinês? Será que eles vão arregar? Olha, meus amigos, eu acho que as montadoras mexeram em casas de marimbondo, porque o chinês é muito agressivo no comércio. Ainda mais empresas gigantes como a BYD. Então, amigo, espere mais concorrência. Talvez tenhamos mais episódios dessa novela. E para fechar o vídeo, a recente crise diplomática de Estados Unidos e Brasil, que acaba aproximando mais Brasil de China, né? Coisa que desagrada os Estados Unidos, enfim, pode fortalecer as montadoras aqui mais ainda. Muitas reviravoltas, muitas águas vão passar por baixo dessa ponte e a gente vai cobrir aqui como sempre, beleza? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora quero saber a sua opinião. Larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Deixa aquele seu like e se inscreva no canal, cara. Você tá assistindo o vídeo aí, se bobear não é inscrito, é de graça e não dói, beleza? E ative o sininho das notificações também. Confira os outros vídeos e se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!